Olá, nós estamos iniciando hoje a nossa série de mensagens baseada na Palavra de Deus, obviamente, mas colocando um tempero da ciência. Nós temos tratado como as leis da física, explicando as mensagens bíblicas. É muito interessante porque nós vivemos num universo criado por Deus e esse universo que Deus criou, ele é regido por leis. Deus estabeleceu leis. Porque a Palavra de Deus, quando fala em criação, ela não se limita apenas ao mundo físico, material. Nós encontramos na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Na realidade é assim, diversos mundos, quando nós olhamos sob o ponto de vista da ciência e também sob o ponto de vista do mundo espiritual. Por exemplo, a ciência lida com coisas materiais, coisas físicas. Existe o universo que nós conhecemos, que é esse universo material, o universo físico grande, macroscópico. Nós vemos as coisas. Existe um outro mundo, que é o mundo físico, mas microscópico. Aquele universo bem pequenininho. É o universo das partículas atômicas e subatômicas, como um átomo, como você está vendo na imagem. Não é? E Deus criou, e o autor de Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aquilo que se vê foi criado a partir daquilo que não se vê. E é interessante que a Bíblia vai apresentando isso, e quando nós olhamos sob o ponto de vista físico, ponto de vista da ciência, nós percebemos o quanto realmente Deus é extraordinário. A criação divina, ela segue padrão. Minha formação, além de teologia, é na área da física. Fiz mestrado no ITA, em São José dos Campos, doutorado em física atômica e molecular. No ITA foi física de plasma e na UFSC, que aqui eu fiz atômica e molecular. E eu gosto muito de ver a criação e Deus, o Deus da criação, operando em todos esses mundos. Não dá para dissociar. E é muito legal isso, é muito bom. E o nosso objetivo nessas próximas semanas, nessa série de mensagens, é nós estarmos apresentando esses dois mundos, trazendo para a gente uma visão de um Deus que comanda esses dois mundos. Como é que Deus age, como é que Deus opera. Portanto, existem leis muito definidas, leis muito próprias. E eu vou estar fazendo aqui, te mostrando algumas coisas a partir de hoje e algumas leis físicas que Deus estabeleceu. E essas leis não são quebradas, não podem ser quebradas. As leis que governam o universo, diga-se de passagem, Deus criou todos os mundos e criou leis que regem esses mundos, leis que governam esses mundos. E essas leis, elas são perfeitas e são leis também que não são quebradas. Uma pessoa pode quebrar essas leis, que é o próprio Deus, né? Mas a verdade é que as leis estão aí, elas existem. Por exemplo, quando você olha para a física, para o mundo material, você vai ver diversas leis que os homens têm conseguido descrever e definir. Isaac Newton, por exemplo, foi um cientista que conseguiu descrever e definir diversas leis que Deus criou, né? Você conhece lá na mecânica newtoniana a primeira lei de Newton, a segunda, a terceira lei, lei da ação e reação, a lei dos gases, né? Nós temos na física moderna leis que regem o universo. Eletricidade, tem as leis da eletricidade, leis do magnetismo. E todas são leis que governam o nosso universo. O que o homem faz é usar essas leis, aprender a aplicar essas leis e construir equipamentos. E esses equipamentos, todos eles e tudo que nos cerca, obedecem rigorosamente às leis estabelecidas por Deus. Quando a gente olha para o mundo espiritual, existem leis também que Deus estabeleceu. E a nossa dinâmica durante essa série de mensagens é essa: olharmos para as leis físicas, materiais e leis espirituais. Interessante também nós observarmos que o ser humano é terrível, né? Adora inventar coisas que não existem também, né? E adora criar situações que iludam as pessoas. Por exemplo, eu queria demonstrar uma coisa agora aqui. Circula na internet, por exemplo, alguns vídeos mostrando a possibilidade de você acender uma lâmpada
uma lâmpada como essa daqui, uma lâmpada de LED, usando uma batata. Tá? E circula, e as pessoas olham aquilo ali e ficam impressionadas. E como se realmente acontecesse isso. Vou mostrar para você como é que funciona, porque são leis que são usadas ali. Normalmente o que as pessoas fazem é o seguinte, elas pegam uma batata, como essa daqui, ó, uma batata, você faz um furo no meio dessa batata, e aí você pega um ímã e coloca um ímã, como esse daqui, e cria uma espécie de bobina. Faz uma em volta desse ímã aqui, tu coloca algum fio de cobre e coloca desse lado da batata e um outro parecido com esse do outro lado da batata também. Cria duas bobinas. E aí as pessoas costumam fazer o quê? Pega uma lâmpada e coloca a lâmpada aqui no meio e acontece da luz brilhar, da lâmpada acender. Né? Isso é verdade? Existe essa possibilidade? Bom, eu vou te mostrar como acender essa lâmpada de uma outra maneira, também usando a mesma batata e o mesmo ímã. Só que ao invés de fazer a bobina, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a lâmpada e vou colocar ela aqui, no buraco aqui da batata, ok? E eu vou pegar o ímã, os dois ímãs juntos, dá mais potência, e vou aproximar esses ímãs da batata. Olha o que vai acontecer, ó. Percebe que a batata acendeu? A lâmpada acendeu, ó. Para que fique mais visível, eu vou apagar a luz. E aí você vai conseguir enxergar melhor. Por exemplo, olha só que coisa curiosa, né? Tá aqui, ó. A lâmpada acende, basta eu aproximar o ímã. É um ímã, não tem nada mais diferente do que esse ímã. E essa lâmpada está acendendo. Eu estou usando alguns princípios aqui, sim, de física, né? Mas não é o que as pessoas têm ensinado e ensinado erradamente na internet, não. Estão enganando as pessoas. Eu vou explicar já como é que funciona esse negócio. Deixa eu acender a luz para a gente se enxergar melhor. Como é que funciona? Na realidade, é possível, sim, você gerar, isso é uma lei da física, né? Você pode gerar campo elétrico usando ímã, que produz campo magnético. Ou seja, a partir de campos elétricos, de campos magnéticos, produzido por ímãs, você pode gerar uma corrente elétrica. Isso acontece. As usinas, por exemplo, trabalham assim, hidrelétricas trabalham assim. Acontece que um ímã como esse produz um campo magnético, só que é um campo magnético estático, ele não está se movendo, o ímã está parado. Só que quando você produz esse campo magnético, o ímã parado não vai produzir corrente nenhuma. Não é possível você fazer uma lâmpada acender criando um campo magnético em torno da lâmpada. Existem vários princípios aqui. Pessoas na internet estão enganando outros, dizendo que é possível, e colocam ali, como eu falei, a lâmpada e faz acender. E aí você vai me perguntar, mas você conseguiu fazer acender? Consegui. E vou te explicar por que já. Mas antes eu gostaria de entrar um pouco na Bíblia e vamos entender as duas coisas, e esse é o objetivo. Por exemplo, quando a Bíblia fala no Deus da criação, diz que a primeira coisa que Deus criou foi o quê? A luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. E a luz ali não é a luz do sol. O sol lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, esse texto, o sol só vai aparecer no quarto dia da criação. Aí a luz, a primeira matéria-prima do universo. Deus criou a luz. E é interessante porque a Bíblia usa a luz para ilustrar uma série de ações e feitos de Deus e mais ainda, para ilustrar o próprio Deus. Lá em 1 João capítulo 1,5 diz assim, olha, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz. Ele não é uma luz, Deus é luz. Olha que mensagem interessante. Jesus Cristo mesmo, ele falou, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebe? A Bíblia usa a luz para ilustrar Deus, para ilustrar o próprio Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Deus é a luz. Mas é curioso ainda que o próprio Jesus Cristo virou para os discípulos uma vez e disse assim, olha, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E mais adiante, lá em Mateus 5,16, ele diz o quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E eu gostaria de agora pensar um pouco contigo dessa mensagem. E essa é a beleza. E entendendo a física que há nessa questão da lâmpada, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você vai compreender essa mensagem de Jesus Cristo. Quando Jesus diz assim, olha, você é a luz do mundo. E quando ele fala assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus, o Senhor está apresentando um princípio aqui, uma lei interessante, espiritual, né? A possibilidade de nós brilharmos como ele brilhou. Brilha a vossa luz, e você é a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Agora, quando você olha para si próprio dessa maneira, eu sou a luz do mundo, a minha luz tem que brilhar, eu preciso compreender algo que é fundamental para que a luz brilhe, para que você seja a luz que brilha, como Jesus Cristo ensinou. E essa é a beleza da coisa. Quer ver? Eu vou pegar e voltar ao exemplo, né, da luz e do ímã que acende a lâmpada. Tá aqui, ó. Peguei o ímã e vou colocar aquela lâmpada aqui sobre o ímã. Olha só que beleza. A lâmpada acende, né? Dá para ver claramente isso. Eu vou pegar uma outra lâmpada. Deixa eu trocar de lâmpada aqui, ó. Então, peguei uma outra lâmpada e vou fazer a mesma coisa. Essa lâmpada não acende, né? Ora, o que acontece? A lâmpada aqui está queimada? Na verdade, não. O que ocorre é o seguinte. As pessoas, quando fazem esse experimento na internet para enganar pessoas, dizendo que o campo magnético parado, como esse aqui, estático, vai produzir eletricidade a ponto de acender uma lâmpada de LED, elas estão enganando as pessoas. Por quê? Porque na prática, essa lâmpada aqui que está acesa foi modificada por dentro. Eu fiz uma modificação. Quando você compra uma lâmpada, você vai comprar uma lâmpada que tem certas características, como essa daqui que não acendeu. Você pega essa lâmpada comprada e a lâmpada normal, digamos, é a lâmpada natural que é produzida, ela tem características próprias. Essa lâmpada, ela possui o interior dela com determinadas características. Ela tem inclusive um coração. Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é uma lâmpada de LED, é essa o que está dentro dessa lâmpada aqui. E aqui você tem alguns componentes eletrônicos que são o coração dessa lâmpada. O que acontece? E por que essa lâmpada não acende quando eu aproximo de um ímã? E eu não preciso nem de uma batata para fazer a lâmpada acender, essa outra lâmpada aqui. Olha o que acontece. Basta eu aproximar aqui que ela vai acender igual. Tá vendo? Não preciso de batata. Ora, o que ocorreu? Qual a diferença entre essa lâmpada que acende e essa que não acende? Essa lâmpada que acende, essa lâmpada aqui que acende, ela teve o seu coração transformado. Eu tirei o coração dela, que eram esses componentes eletrônicos, e coloquei um outro coração aqui dentro. Um coração diferente. Aqui dentro tem uma bateria. Aqui dentro tem um outro tipo de componente que, quando eu aproximo um ímã, eu fecho um circuito e aí tem um interruptor magnético. E quando eu fecho esse circuito, essa bateria que está ali dentro faz com que a lâmpada acenda. Inclusive a própria lâmpada foi modificada. Não é a mesma que aquela ali. Essa daqui é uma outra lâmpada que me torna possível acendê-la com 12 volts. E esta outra não pode ser acesa com 12 volts. Tem que ter muito mais do que isso para acender. Percebe? Essa lâmpada ela não acende porque o interior dela não foi modificado. É o mesmo que veio da fábrica. Nasceu desse jeito. Essa daqui passou por uma transformação. Eu diria uma transformação de coração, uma nova vida. E dá para você entender a mensagem de Jesus Cristo. Quando ele fala assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, meu irmão, essa luz só vai brilhar se o interior tiver sido transformado pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso interior, sendo o mesmo que temos sem conhecer Jesus ou sem deixarmos que ele faça uma diferença
vai ser sempre um problema e jamais a luz brilhará, jamais vai brilhar essa luz. Contudo, quando há um interior transformado, a luz brilha. Portanto, veja, as leis da física elas são imutáveis. Ninguém vai fazer uma lâmpada acender simplesmente encostando o ímã nela, se não houver uma transformação interior nessa lâmpada. E esse é um princípio maravilhoso. Portanto, na internet há pessoas enganando outras, fingindo que estão acendendo uma lâmpada dessa daqui, que tem que estar na tomada e com 110 ou 220 volts para acender. Essa não. Essa é uma lâmpada transformada. E quando nós olhamos o que Jesus Cristo diz há 2000 anos atrás, hoje, no século XXI, talvez nós podemos entender melhor do que os apóstolos naquela ocasião, porque dá para perceber essa diferença. Um coração transformado, um coração modificado. Sai aquele que era original, aquele que nos trouxe ao mundo, viemos ao mundo com ele, e entra em nós um outro coração, transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Espero que tu tenha realmente não apenas gostado, mas entendido o que é o principal. Jesus Cristo operando no teu coração vai te fazer brilhar e assim brilha a tua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E que Deus te dê um excelente dia, te abençoe, uma boa semana. E na próxima quinta-feira estaremos apresentando um outro princípio, uma outra lei da física, que pessoas também têm entendido errado, mas a mensagem bíblica fundamental para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém.